Olá, boa noite, tudo bem? Grande satisfação de estarmos aqui novamente, grande satisfação de estar aqui novamente para mais esse estudo, encerrando a parte de terça-feira, que começou com o estudo do Triunfo Pessoal às 17 horas e 15 minutos. Boa noite a todos vocês que estão na Rádio Amigo Espírita acompanhando o estudo pelo áudio. Muito obrigado pelo prestigiarem, pela companhia, mesmo que vocês não possam se comunicar diretamente, saibam que estão incluídos aqui no pensamento e a gratidão também se estende a vocês. Vocês que baixam esses áudios no SoundCloud também recebam a mesma gratidão por prestigiarem, por incentivarem esse trabalho. A Rede Amigo Espírita por ceder o espaço. E a vocês que estão aqui toda terça-feira auxiliando com suas histórias pessoais. Cristiano de Itapetininga, São Paulo. Sérgio Teixeira, Maura Alice Fernandes, Estela Xavier, Bruno Reis, Janaína Bittencourt, Pinhais, Paraná, Bruno Reis de Boa Esperança, Minas Gerais, Dioclésio Assis novamente aqui, Gabriela de Belo Horizonte, Minas Gerais, Aline Costa de Brasília, a Débora de São Paulo, capital, Ulisses de São Paulo também, Ulisses Ribeiro, o Tom Costa de Santo Amaro, seja bem-vindo. A Márcia do Rio de Janeiro, Sebastião de Cornélio Procópio no Paraná, a Adelina fazendo a dobradinha aqui, Rosita Xavier de Blumenau, Renato Andrade de São Paulo, Eliane Cruz, hoje assistiu os 2 estudos, vai assistir. Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Kátia Mendes de São Paulo, Elizabeth Sartori de Cuiabá, também pôde retornar depois de um tempo assistindo offline, Wellington Silva de Aracati, Ceará, Marisilda Cabral de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Quem mais? A Fernanda também de São Paulo, capital, Butantã, Sandra Regina, Helenice Laureano, Daniela Magalhães, Poço Fundo, Minas Gerais, Janete Brasil de Tijucas, em Santa Catarina, Cristina Assunção de São Mateus, no Espírito Santo, Fátima Soares, Cássia Cardoso, ó, o José Aparecido aqui também, Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, o Arnaldo também está aqui, está com a foto que não é a dele, foto de evento. Maís Oliveira e Alba Cirilo de Natal, muito obrigado pela companhia, vamos lá. Muito bom contar com todos vocês. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 67. Estamos no capítulo 7.3, Subconsciente e Sonhos, parte 2. Semana passada nós tínhamos conversado, instruído sobre gravar os sonhos, registrar os sonhos. Algumas pessoas disseram que já estão fazendo isso. Tiveram sonhos durante a semana, pesadelos também. É a vida. Então vamos em frente, direto no texto. Saindo das manifestações mecânicas, podem-se programar os sonhos que se deseja ter, assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, os pesadelos. Então ela começa a dizer na continuação do texto que dá para ter um sonho direcionado, porque até então estavam sendo faladas dessas manifestações mecânicas, ou seja, esses sonhos que ultrapassam a nossa vontade e que trazem informações às vezes desconexas. Seguindo então. A questão reside no material pensante que se cultive, armazenando-o nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Nós vamos aprofundando isso. Eu vou só me encontrar aqui. Pronto. Como então trabalhar isso que Joana propõe, de sonhos controlados, de sonhos conscientes, direcionados? Segundo ela, a questão reside no material pensante que se cultive,
armazenando-o nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Bom, se nós sabemos que o sonho são manifestações do subconsciente e do inconsciente, então é natural que, partindo desta premissa, se eu modifico os conteúdos que lá estão, eu posso começar a ter algum controle sobre o sonho. Tá? Então, material que se cultive. O que eu quero enxergar? O que eu quero ver? O que eu quero fazer neste sonho? Sabendo que eu poderei fazer qualquer coisa. Regilaine de Piracicaba, João Hoffman de Florianópolis. Um terapeuta me aconselhou a continuar o sonho e dar a ele o final que eu achasse melhor, diz a Maria Emília. Sim. Esse é o ponto, né? Mas como que eu faço para controlar? Tudo bem, eu posso falar, ó, continue seu sonho, mas como? Se às vezes tem pessoas que nem sonham, né? Pelo menos assim, não se recordam de terem sonhado. Sonham, mas não se recordam de terem sonhado. É isso que nós vamos ver hoje. Ok. Porque não tem os recursos da crítica e do discernimento, a sua função é estática, a de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Não pode selecionar o que arquiva, que enquanto aí permanece, pode assomar a consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. Qualquer tipo de mensagem é aceita, portanto, sem reflexão, sem análise de qualidade. Voltando, armazenando-o nos depósitos do subconsciente, o material pensante. Porque nos depósitos do subconsciente não tem os recursos da crítica e do discernimento, e a sua função é estática, é como um depósito mesmo. Um depósito. Os nossos valores, eles interferem no nosso consciente. E este consciente pode ir para o subconsciente como um valor já determinado e aí se instaurar como um complexo. E passa a me dominar. E passa a me definir. E passa a determinar quando eu me comporto. Mas nós estamos falando de uma imagem com acentuada carga emocional que se formou no meu inconsciente pessoal. Quando nós falamos da parte de depósito do subconsciente, é porque ele é uma instância a qual não se aplica discernimento, pois a sua função é estática. Não pode selecionar o que arquiva, que, enquanto aí permanece, pode assomar-se à consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. Qualquer tipo de mensagem é aceita, portanto, sem reflexão, sem análise de qualidade. Então, qualquer imagem que você veja será registrada, você querendo ou não. Você pode perder a lembrança dela porque ela foi recalcada, porque ela foi reprimida, mas ela está lá. Ok? Ela está lá. Quando você joga no seu inconsciente e ele se mistura com as questões conscientes, aí pode vir culpa, pode vir medo, porque se mistura com o que já estava ali. Tá? Mas o subconsciente em si não julga. Não julga o que está vendo. Tá? Seja o que for. Segundo Joana. Detendo o pensamento exclusivamente neste campo, é possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame na faixa das aspirações. Conforme se pensa, acumulam-se as memórias, que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Detendo o pensamento exclusivamente nesse campo,
é possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, detendo o pensamento. Então, isso é consciente. Isso é consciente. Eu estou fazendo isso conscientemente. Eu vou colocar o meu pensamento neste campo que é o meu subconsciente, até que o que está lá emerja. É possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame na faixa das aspirações. Conforme se pensa, acumulam-se as memórias, que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Então eu vou transformando aquilo em camadas cada vez mais grossas, porque eu penso muito naquilo. Aquilo vai tomando uma proporção muito grande dentro do meu psiquismo. Então ele tem mais chance de aparecer nos momentos em que o meu psiquismo quisesse comunicar comigo. Eu sou evangelizador infantil e sonho muito em lar infantil, creche. O que vem a ser esses sonhos? Pergunta João Paulo. Não podemos fazer interpretações aqui, João Paulo. As interpretações devem ser feitas tomando como base todo o seu contexto, todo o seu histórico. Portanto, é interessante que você procure alguém que tenha habilidade em analisar sonhos para que essa pessoa possa te ajudar depois de fazer uma anamnese, né? Depois de saber o que cada símbolo significa para você. Essa devolutiva, como nós vimos na semana passada, essa devolutiva sonhou isso, significa isso, ela tende a ser equivocada, ela tende a ser padronizada, e nós estamos aqui para quebrar padrões e não para reforçá-los. Mas, se você tem esse sonho como recorrente, eu sugiro procurar essa orientação, porque com certeza vai te esclarecer muita coisa. O Cristiano pergunta: tudo que é recalcado ou reprimido vai para o subconsciente e lá permanece? Não, vai para o inconsciente. O recalque está no inconsciente, porque para conseguir trazer de volta o que foi recalcado vai muito trabalho. No subconsciente você precisa fazer um esforço relativo, mas ele não é tão grande quanto o que está no inconsciente. Para que uma informação seja recalcada, ela tem que causar muito dano psíquico à pessoa. Muito medo, muita dor, muita vergonha. Então, perdão, ela não pode ser acessada com facilidade, senão a pessoa fica em constante contato com esses desconfortos. Entende? O que está no seu subconsciente, por exemplo, hoje é terça-feira. O que você almoçou domingo? Isso está no seu subconsciente. Talvez você tenha que falar, domingo foi feijoada. Mas você lembra, porque estava no seu subconsciente. Ok? Mas se eu te perguntar, o que você está fazendo agora? Você não tem que pensar para responder, porque isso é consciente. Qual o seu nome? Isso é consciente. Tá? Então, o que está no inconsciente, você não vai acessar só porque eu perguntei. Você sequer vai saber que está lá. Por isso é inconsciente. Está distante da consciência. A Aparecida pergunta: posso criar uma memória inconsciente? Todas as memórias são criadas inconscientemente a partir do momento que você vive. O simples fato dos seus sentidos estarem captando informações já estão gerando memórias. Você não precisa criá-las. O que você pode é desenvolvendo controles, maiores ou menores, sobre elas. O que está sendo sugerido aqui é que eu pegue uma informação que está no meu subconsciente, alguma coisa que tem algo me incomodando. O que será que é? Preciso ligar para minha mãe porque faz tempo que eu não converso com ela. E eu fico colocando o pensamento ali. Por que eu parei de falar com a minha mãe mesmo? Por que eu não sinto vontade de falar com a minha mãe? Ela fez algo que me incomodou? Eu estou sendo um bom filho? Eu estou sendo bom para ela? Então eu vou colocando meu pensamento na minha relação com a minha mãe diante da necessidade que eu tinha de ligar para ela. Depois de um tempo, isso tem mais chance de emergir em sonhos, porque essa informação está sendo reforçada. O Arnaldo pergunta: alimentar o subconsciente com leituras sadias, tipo o Evangelho, nos ajudará a controlar os sonhos? O controle dos sonhos em si, Arnaldo, ele envolve mais técnica, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? O que você pode controlar fazendo essa função de alimentar o seu inconsciente, o seu subconsciente com valores mais saudáveis, é que os teus sonhos não controlados
tragam mais informações relacionadas a isso, mas também podem gerar conflitos momentâneos maiores, porque te tiram da ignorância. Ah, então até ontem eu achava que assistir pornografia era normal, porque eu não estou fazendo mal para ninguém, os atores que estão lá estão sendo pagos por isso, ninguém está sendo forçado a nada, não tem problema. Aí eu vou estudar e descubro que não, tem problema, porque eu estou gerando conexões doentias com a sexualidade, porque eu estou vivendo um mundo de ilusão que não é real, porque isso vai me incentivar a chegar à ejaculação mais rápido do que eu chegaria. E aí quando eu for ter uma relação sexual, isso pode gerar em mim ansiedade. Então, quer dizer, quando você torna consciente algo que estava blindado pela ignorância, isso pode eclodir em conflito. Seus valores se alteram e você sente culpa. Então pode vir um pesadelo. Mas é tudo parte de um processo natural da limpeza. Tá bom? Da limpeza. Então, se você tem, por exemplo, um amontoadinho de terra, né? Um amontoadinho de terra desse tamanho lá no canto da parede, você não mexe nele. Aí você vai e joga um copo d'água, esse amontoadinho de terra que ocupava um espaço X vai se esparramar e ocupar um espaço maior. A sensação que dá é que jogar água foi ruim, é que jogar água fez ele ser maior, mas na verdade não, apenas jogou aquilo e expandiu aquilo. Então, o volume da culpa que você carrega, ele continua sendo o mesmo. Só que quando você joga uma informação que faz com que essa culpa se sinta desconfortável, ela fica monstruosa. É o que leva muitas pessoas a desistirem de terapias em todos os níveis, de desistir de trabalhos mediúnicos, de desistir de estudos, né? Porque quanto mais você mexe, a sensação de que pior fica é muito clara. Tá? Claro, quanto mais informações positivas, melhor. Quanto mais rápido limpar todo esse lixo, quanto mais rápido confrontar esses morcegos e demônios, essa sombra psíquica, mais nos libertaremos. Mas parte disso implica sentir desconforto. Continuando. Estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente, ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele já depositado. Estabelecer um programa de sonhos bons, aí é diferente, aí é controlar. Tá? Só que é natural. O que nós sabemos espiritualmente falando? Assim como um espírito não utiliza um médium que não tem ferramentas, não adianta você tentar controlar e programar o seu sonho se as suas informações são todas horripilantes. Aí entra o que o Arnaldo falou. Então, antes de começar a pensar em programar o seu sonho e controlá-los, eu sugiro se armar de conteúdos salutares, iluminados e positivos. Né? Você vai entrar, você vai comprar uma briga. Você vai comprar uma briga que diz respeito a entrar naquele quartinho que está fechado há muito tempo e você vai com as próprias pernas. Se você chegar naquele quartinho sem lanterna, você só vai tropeçar nas coisas. Vá preparado. Vá preparada. Será possível dar ordens ao subconsciente ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele já depositado. Vejam, você vai colocar razão sobre esse montinho de terra que eu falei. Ah, Vitor, eu joguei água e o montinho de terra ficou maior. Não, porque se você tivesse estudado química, você saberia que a quantidade de terra que tem ali é a mesma. A noção de expansão se dá porque ela foi diluída pela água. É isso que eu estou falando aqui. Quando você estuda o que é espiritualidade, quando você estuda o que é mediunidade, os fenômenos, quando eles são alterados por estímulos externos e eles parecem maiores do que são, você consegue dominá-los, porque sabe que aquilo foi apenas uma reação química ou uma relação energética natural das duas forças que ali se encontraram.
Em outras palavras, fazer terapia vai te deixar provavelmente muito mal no começo, e isso é sinal de que a terapia está funcionando. Se o mal dura por muito tempo, aí talvez a terapia não esteja funcionando. Se o mal nunca aparece, talvez a terapia nem tenha começado. Não é obrigatório passar por sofrimento, mas é obrigatório sentir-se desconfortável uma vez que você está conflitando, uma vez que você está cutucando e expandindo sua zona de conforto. Aí a Aparecida colocou aqui: a terra vai escorrer, vai sujar uma área maior e você terá que limpar. Porém, como ela está diluída, é mais fácil de tirá-la com um rodo do que ficar ali varrendo aquela terra seca que nunca termina. É disso que nós estamos falando aqui mesmo, tendo a ferramenta certa. O Dioclésio já pensou em parar com os estudos, mas olha para trás e percebe o quanto da sua vida mudou depois deles. Não é fácil, né? Esse é o estudo de número 67. Eu fico impressionado com o número de pessoas que continuaram acompanhando. Neste momento agora tem 82 espectadores ao vivo aqui. E nós estamos seguindo firme, porque isso mexe, desconforto. Nem sempre eu tenho qualidade nas coisas que eu falo, às vezes eu sou prolixo, às vezes eu me estendo, eu tento ir corrigindo, mas eu sei que nem sempre é agradável. Mas, de forma geral, o todo, quando ele é avaliado, eu também concordo que tem sido muito melhor do que ruim. Nem só um, nem só o outro. Depois melhora. Muitas perguntas. Vamos ver, vamos ver. Algumas perguntas eu acredito que serão respondidas até o final. Aqui uma nota do expositor. Frederick Willem van Eden, 1860-1932, foi um psiquiatra e escritor holandês, responsável por cunhar o termo sonhos lúcidos, que se refere aos sonhos que podem ser conscientemente controlados pelo indivíduo. Então, este foi o primeiro homem que cunhou o termo sonhos lúcidos. Mas já existem registros de possíveis controles de sonhos, se não me engano, 400 anos depois de Cristo, nós temos registros de Santo Agostinho, mas Aristóteles já tinha algumas ideias de que era possível controlar as imagens dos sonhos, de que os sonhos poderiam trazer informações conscientes, tá bom? Mas este holandês, que foi um psiquiatra, tá? Também ali contemporâneo de Freud, ele cunhou o termo sonhos lúcidos em seu livro. E este livro, ele começou com um artigo que chamava A Study of Dreams, um estudo sobre sonhos, de sonhos, tá bom? Escrito por ele. E dentro desse artigo, que primeiro ele escreveu para colocar o posicionamento dele, para citar os achados dele, depois transformou-se em um livro. Então vamos lá neste pré-livro chamado A Study of Dreams. Não encontrei em português, achei só em inglês, mas está traduzido aqui, eu consegui traduzir com algumas limitações. Posso apenas dizer que fiz minhas observações durante sonos normais, profundos e saudáveis, e em 352 casos eu tive uma total vivência do meu dia a dia e pude agir voluntariamente, apesar de estar tão adormecido que nenhuma sensação do corpo físico penetrou minha percepção. A quem refutar chamar esse estado mental de sonho, sugiro dar outro nome. Da minha parte, foi uma forma de sonhar que eu chamo sonhos lúcidos, e foi a que mais despertou meu interesse e sobre a qual eu mais me aprofundei. Neste artigo, ele coloca várias formas de sonho. Nós podemos ter sonho normal, nós podemos ter uns sonhos que são chamados sonhos ruins, nós podemos ter esse sonho que é um sonho logo que nós deitamos na cama e ainda não adormecemos. E entre estes sonhos que ele cita, sonhos lúcidos é um deles.
mas para ele é o que mais chamou atenção. Então ele trabalhou em cima disso, estudou em cima disso e conseguiu registrar de sua própria experiência 352 casos que realmente aconteceram com ele, por isso de sua própria experiência. Seguindo nele. Nestes sonhos lúcidos, a reintegração das funções psíquicas é tão plena que o indivíduo se recorda de experiências cotidianas em suas próprias condições, alcança um estado de total percepção e é capaz de direcionar sua atenção, conseguindo realizar diferentes atos pela livre vontade. Continuando. Nele. Sonhos lúcidos também são simbólicos, mas de uma maneira diferente. Eu nunca notei nada de erótico ou sexual neles. Seu simbolismo tomava forma de belas paisagens, fenômenos luminescentes, luz solar, nuvens e especialmente um céu muito azul. Durante tais sonhos, eu voei sobre imensas e amplas paisagens, sob um céu limpo e ensolarado, sentindo-me abençoado e muito grato, o que se manifestava em expressões eloquentes de agradecimentos e piedade. Piedade no sentido de obrigado, eu não mereço isso. Tá bom? Então, olha aqui. Segundo ele, neste primeiro slide, total vivência do seu dia a dia. E ele pôde agir voluntariamente, apesar de estar tão adormecido que nenhuma sensação do corpo físico penetrou sua percepção. Então não eram coisas fora do comum, eram coisas do dia a dia. A casa dele, o trabalho dele, as pessoas com quem ele se relacionava. Era ali que o sonho acontecia. Sem qualquer sensação no corpo físico. Nestes sonhos lúcidos, a reintegração das funções psíquicas, ou seja, o inconsciente e o subconsciente reintegrados, é tão plena que o indivíduo se recorda de experiências cotidianas em suas próprias condições, alcança um estado de total percepção e é capaz de direcionar sua atenção, conseguindo realizar diferentes atos pela livre vontade. Quaisquer que sejam eles, bons e ruins. Segundo ele, os sonhos lúcidos também são simbólicos porque ele é contemporâneo de uma época onde o estudo dos sonhos estava sendo muito focado por Freud, principalmente. Então, ele estava fazendo uma comparação que também são simbólicos os sonhos lúcidos, né? Não significa que porque eu tenho consciência do que eu estou sonhando, ele não tem alguma representação simbólica que possa me curar ou me ajudar. Só que para ele acontecia de uma maneira diferente. Nunca notou nada de erótico ou sexual neles, também reforçando isso porque Freud tinha uma visão muito polarizada para a sexualidade. Seu simbolismo tomava a forma de belas paisagens, fenômenos luminescentes, luz solar, nuvens e especialmente um céu muito azul. Durante tais sonhos eu voei sobre imensas e amplas paisagens, sob um céu limpo e ensolarado, sentindo-me abençoado e muito grato, o que se manifestava em expressões eloquentes de agradecimento e piedade, ou seja, ele conseguia até falar. Ele tinha consciência até do que ele estava falando. Mas vejam bem, posteriormente, mais contemporaneamente, a partir de 78 e depois mais adiante, os estudos continuam até hoje, existem pessoas estudando isso. Alguns casos se mostraram extremamente sexualizados. Houve um estudo de casos de uma mulher que só sonhava coisas eróticas. Tá? Então, isso que ele trouxe foi baseado nos 352 casos dele, talvez porque ele estivesse com a sexualidade resolvida. Ok? Então ele não presenciou isso em nenhum momento, mesmo em 352 vezes. Mas alguns casos mostram que o erotismo também pode fazer parte de um sonho lúcido. Deixa eu dar uma checada aqui. Vamos ver. Ah, o Márcio está falando da. Márcio, não se preocupa não, porque isso aí já é um navio que partiu já, a questão das curtidas, entendeu?
Muita gente assiste o estudo, algumas pessoas não gostam, mas nem todo mundo que assiste curte ele. Ajudaria bastante se as pessoas curtissem o estudo no YouTube, mas a maioria não curte. Hoje também vejo quantos estudos ajudam a entender melhor as coisas que acontecem com a gente, diz a Aparecida Parlato. Eu mexi no vespeiro e fui picado, e hoje continuo mexendo, mas com roupa apropriada. Ó, o Bruno, vou te falar, hein, Bruno, você está surpreendendo, cara. Tá pronto já, hein? Já falei, vai fazer a palestra que te chamaram lá. Você disse que pode ir porque foi maravilhoso esse pensamento seu. Sintetiza muito bem isso. De vez em quando eu dou um tempo nos estudos, porque senão começo a ficar perturbada. Ah, eu também fico perturbado, mas eu não posso dar um tempo nos estudos, né? É como eu digo, eu sou aluno que não pode faltar, então tem que fazer perturbado mesmo. Márcio Viana, o autoconhecimento dói exatamente porque é preciso talhar na própria alma a bela escultura do ser integral. Tem aspas aqui, é sua ou é de fora? De qualquer forma, muito ótima citação. É exatamente isso. Não tem como talhar no outro. Será que existe uma pesquisa, mesmo sabendo que o espírito não tem sexo, se a mulher sonha mais ou menos que homens? Tem, provavelmente, Leandro. Vá na Cielo ou na PepsiCo. Você digita Cielo, igual do cartão de crédito, SCILO. Lá dentro é onde tem todo o acervo dos artigos científicos que foram aprovados de toda a comunidade científica. Tem de tudo, desde estudo com abelhas até estudos da mente. Tá? E dentro da PepsiCo, você digita PepsiCo tudo junto, você vai encontrar os artigos que são específicos da psicologia. E lá você pode encontrar isso que você está buscando. Não tenho dúvida que neurologistas fizeram esses estudos, sim. Estes sonhos lúcidos seriam como experiências fora do corpo? Pergunta a Aline Costa. Olha, Aline, eu entendi a sua pergunta. E aí ela pode estar se referindo com o desdobramento espiritual, o espírito sai do corpo, mas ela também pode se dar como são experiências fora do corpo porque elas estão acontecendo na mente. Ok? Na mente. A situação está se dando no seu campo psicológico, essa reintegração que foi falada pelo Van Eden. O seu campo psicológico está reintegrando. Então ele não sentia que o corpo dele estava atuando naquilo. Ele voava, ele isso, ele aquilo, mas o corpo dele não reagia. Então ele poderia sim estar fora do corpo, se você acredita que o espírito pode se afastar do corpo, mas ele também poderia estar vivenciando isso mentalmente, sem precisar estar distante do corpo. O Leandro pergunta se Freud não tinha sexualidade resolvida. Não sei. Quando nós falamos de sexualidade, pode estar falando de é hétero, é homo, é o quê? Mas também podemos estar falando de libido. E no fim, quando nós pensamos em libido, quando nós pensamos em Kundalini, quando nós pensamos em energia sexual, quase ninguém tem a sexualidade resolvida. A orientação sexual pode ser bem resolvida na maioria das pessoas, mas a sexualidade, a forma como ela se manifesta através dos mecanismos de defesa, de sublimação, de negação, de formação reativa e tantos outros, isso não tem como saber. Marie-Louise von Franz, que eu também cito em seminários e aqui, é especialista em sonhos, tem um livro dela chamado No Caminho dos Sonhos, que também foi lembrado pela Mauro Alice aqui, ó, eu indico também. Tá bom, Ali? Então, beleza. Vamos em frente. Só citei ele porque se a Joana disse é possível controlar os sonhos, então alguém falou disso em algum momento? Ele falou disso, tá bom? Lá no começo do século passado, então de lá para cá muitas pessoas foram estudando, tá? Lembrando sempre que ele é o responsável por cunhar o termo, mas não por trabalhar em cima da conscientização de sonhos. Voltando em Joana. Antes de dormir,
cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar, certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Bom, já que você pode fazer o que quiser, a sugestão dela é o seguinte: por que você não vai procurar coisas que te façam crescer? Cultural, intelectual, moral, espiritualmente, interiormente. Tá? Isso aqui não vai ser feito na primeira noite, ok? Pode acontecer de você usufruir dos efeitos na primeira noite, mas é muito mais chance de que você tenha flashes. Tá? Já trabalhei nesse sentido, então eu vou também partilhar uma experiência pessoal, mas por várias vezes antes de dormir mentalizei isso aí, fiquei 10 dias mentalizando, não tinha a memória do que acontecia, mas eu pedia para estudar, eu pedia para assistir palestras edificantes ou o que quer que seja, e em um momento eu fui, isso eu tinha consciência de que eu fui, estava trabalhando com isso, depois trabalhando com isso também, uma outra pessoa que acompanha os estudos referiu, na época do patchwork que eu fiz aqui em São Paulo, referiu que participou deste meu trabalho em sonho. Tá? Então pode acontecer, mas a experiência que eu partilho é outra. Depois desses estudos, tenho lembrado mais de meus sonhos, que até então não acontecia. Isso seria torná-los conscientes? Pergunta a Fátima. Sim, Fátima. Se você puder gravá-los também e registrá-los, melhor ainda. É sinal de que a sua mente está sentindo que você consegue conversar com ela. Ela sempre quer conversar com você. Mas os sonhos costumam ser quando você está pronta para trabalhar com simbolismos. Tá? Então, o trabalho que fazíamos em uma casa não é um trabalho bom de se fazer, foi um trabalho totalmente errado, mas foi em 2006, eu estava começando no espiritismo, com uma mediunidade muito complicada, tá? de eu estar dormindo e lençol sair do meu corpo sozinho, de coisas se mexerem, de pessoas aparecerem. Esse nível foi isso que me fez procurar orientações mediúnicas no espiritismo. E como essa mediunidade estava muito forte, eu comecei a participar com um grupo que não era muito fã de estudo, era mais do experimento. Então, antes de estudar, vamos ir tentando para ver o que acontece. E eu lá no meio, né, não tinha paciência para que as coisas acontecessem no seu tempo, também embarquei. O trabalho que nós fazíamos consistia em pegar 3 pessoas com algum grau de mediunidade já reconhecido, e nós éramos colocados em 3 macas, cada um em sua maca, e hipnotizados. Depois que nós éramos hipnotizados, mas com um nível de consciência, não ficava inconsciente, nós tínhamos a sugestão de ir para onde quiséssemos ir. Então foi um trabalho que aconteceu por várias semanas, até que começasse a dar resultado. Depois de um tempo, toda vez que eu era hipnotizado, já aparecia uma mulher de cabelo curto com um crachá de psiquiatra e um jaleco branco para me conduzir, e ela me levava para um hospital. E nesse hospital tinha ala de queimados, tinha ala de crianças e tinha ala de cirurgia, e ela me levava para ir acompanhando as coisas pela porta, né, por aquele vidro que tem na porta, para que eu ficasse sabendo o que estava acontecendo ali, porque eu teria que realizar um trabalho na área da psicologia. E eu ia e via tudo aquilo e etc, mas era confuso no começo. Depois de um tempo não, eu já esperava chegar. E aquilo ficava consciente, nós íamos mentalmente para este local, estávamos nesse hospital. E em das situações, quando ela me colocou para olhar pela janela, eu vi a outra pessoa que estava hipnotizada, lá brincando com as crianças. E ela estava com uma roupa vermelha. Olha só, ela está aqui. Dei tchau para ela pelo vidro, segui meu caminho. Fui para outra sala e estava tendo uma cirurgia. E a outra pessoa que estava lá hipnotizada estava neste mesmo local, participando daquela cirurgia, assistindo a cirurgia. Porque era um trabalho voltado para a cura espiritual. Então nós estávamos com este foco.
Quando nós retornávamos, nós não falávamos com ninguém, nós anotávamos num caderno tudo o que nós tínhamos visto e depois comparávamos os resultados. E aí a coisa começou a bater, ok? Começou a bater. Essa pessoa que eu vi brincando com as crianças estava escrito no dela. Eu estava brincando com as crianças e o Vitor apareceu na porta da sala com uma mulher de cabelo curto que era psiquiatra e deu tchau para mim. Aí a outra. Eu estava acompanhando a cirurgia e o Vitor apareceu com a mulher na porta da cirurgia e acenou para nós. A cirurgia que estava acontecendo era no intestino e no meu também escrevi que a cirurgia era no intestino. Então nós começamos a trabalhar essa conscientização de ir para locais. Tá? E aí nós fomos usar isso no mediúnico. E é onde o bicho pegou. Porque nós fazíamos isso para entrar em locais trevosos, para resgatar coercitivamente espíritos que estavam fazendo mal para pessoas da casa. Você vai lá reclamar, estão com um problema em casa. Nós íamos na casa da pessoa e trazíamos esse espírito para dialogar com ele. Mas é coercitivo. Né? Nossa intenção podia ser boa, mas era coercitivo e, logicamente, isso ia custar um preço. O preço que me custou é que durante um desses trabalhos eu me desliguei completamente, psicologicamente, e saí andando pela cidade como um zumbi. Eu não sei o que aconteceu, não sei para onde eu fui. Ficaram o dia inteiro me procurando. Eu não sei que isso aconteceu. Eu só sei porque me contaram. Quando eu me dei conta, eu acordei no dia seguinte sem saber o que tinha acontecido. Até hoje não tenho memória nenhuma disso, mas disseram que eu estava atravessando a rua sem olhar, que eu estava andando para lá e para cá. Então, assim, eu estou trazendo a experiência para mostrar que é uma ferramenta potente, que com a disciplina certa você consegue alcançar este grau de consciência, mas que com as intenções erradas você pode até enlouquecer. Não é algo para se brincar, tem que tomar muito cuidado. É bom ter muita orientação primeiro, por isso eu disse, se encha de informações, memórias, visões, imagens positivas antes de ir lá com as suas próprias pernas. Porque você pode acabar voltando pior do que foi, tá? Então, voltando em Joana aqui, antes de dormir, cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar. E aí essa sugestão. Então visualiza, eu quero ir assistir uma palestra, ou então eu quero encontrar pessoas de quem eu estou com saudade, mas que já estão recuperadas. Eu quero passar por algum tipo de terapia. Eu fiquei um tempo indo fazer terapia em sono. Eu pedia isso. Então, quando eu dormia, eu me via indo para um consultório de psicologia e fazia terapia em sono. Isso acontece sim. Você pode pedir para passar num médico. Estou com uma dor na coluna que nunca se resolve. Peça. Chegará uma hora que você tomará consciência disso. E passará por uma consulta sim. Lógico que você não vai voltar com o resultado da ressonância nas mãos, né? Porque aí já seria muito bizarro. Mas você terá orientações, pelo menos assim, diminui sua raiva, entendeu? Você está muito tensa, você precisa disso, né? Não é para você ficar falando, agora eu vou me consultar só em sonho porque eu não pago médico. Não é isso, né? Esses médicos espirituais não trabalham com a medicação, eles trabalham com a percepção psicossomática e vão te orientar sobre quais caminhos trabalhar. E aí você procura um profissional acordado, né? Um profissional encarnado. Continuando. Será uma conquista ideal o momento a partir do qual o indivíduo esteja consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios das ilusões, os véus dos medos, as sombras das frustrações que escondem essa realidade. Qual é o momento da conquista ideal, então, segundo Joana, quando você começa a trabalhar a conscientização do seu sonho? A partir do momento em que você se torne consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios das ilusões, os véus dos medos, as sombras das frustrações que escondem essa realidade. Então quando você está sonhando e vê coisas que são bizarras, um cavalo com chifres que vem na sua direção, isso ainda é uma ilusão. Isso ainda são projeções da sua sombra. Você descobre que alcançou a consciência total do sonho quando o seu dia a dia está representado ali. Sua mãe é sua mãe, ela não é uma medusa com a cabeça de serpentes.
é a sua mãe. Você é você. E o outro é o outro. Você pode voar, você pode ver paisagens bonitas, mas são coisas reais. Tá bom? Sem bloqueio, sem medo. Ai, não posso ir ali, se eu for lá vai me matar. Vai, você confia que o que está dentro da sua mente são apenas memórias e que essas memórias não podem ser fantasmas no seu porão. Liberte-as e liberte-se delas. Aqui mais uma nota do expositor. Stephen LaBerge, nascido em 1947, é um psicofisiologista e um líder no estudo científico sobre sonhos lúcidos. Começou a pesquisar sobre sonho lúcido para seu PhD em psicofisiologia na Universidade de Stanford, o qual recebeu em 1980. E por que este homem, Stephen LaBerge, está aqui? Porque ele escreveu um livro que se chama Sonhos Lúcidos. E no capítulo 5, A Sensação de Sonhar Lucidamente, ele traz o seguinte: da minha própria experiência, digo que parece que a participação é um requisito prático para sonhar lucidamente. Embora de vez em quando eu tenha sonhos em que sou um simples observador, jamais fiquei lúcido em nenhum deles. Praticamente em todos os quase 900 sonhos lúcidos que registrei, sempre estive corporificado no disfarce costumeiro de mim mesmo. Só em 3 casos que percebi que estava sonhando, representei papéis que não foram o de Stephen LaBerge. Essas exceções são interessantes. Numa, sonhei que era simplesmente um ponto de luz descorporificado. Em outra, era um conjunto de louça mágico. E na terceira era Moser, se bem que só até ter percebido que estava sonhando. Depois, senti-me Stephen no papel de Moser, um ator representando um papel que eu sabia que era apenas um papel, mas de algum modo, por trás da máscara, eu não era outra pessoa. Então isso eu trouxe dele por uma questão importante. Tá? O trabalho dele é mais recente, mais contemporâneo. Você encontra obras dele escritas até 2 anos atrás. Sonhos Lúcidos, se você quiser procurar, tem na Amazon, tem em e-book. O livro impresso é meio caro, em torno de R$ 300, se eu não me engano. Mas o e-book é $10. Então ele trabalha justamente esse conceito. Então ele pega este conceito que foi trazido pelo Frederick Van Eden e ele começa a colocar isso na prática. Então ele fez vários experimentos dentro deste livro, e ele tem 3 livros, se eu não me engano, que falam específicos sobre isso, outros inclusive com outros autores ajudando. Ele coloca até como fazer, tá? Ele dá todo um passo a passo. O que trabalhar, onde buscar recursos, como se preparar, como entender a simbologia, de onde vem, para onde vai, aí o começo de como você tem que começar a fazer isso, a preparação, como você pode perceber que está sonhando para começar a controlar o seu sonho, como tornar-se consciente dentro deste sonho. Então ele faz todo este trabalho, é um dos nomes mais aclamados neste sentido deste trabalho hoje, tá? Mas aí fica cada um ver se faz sentido, se não faz sentido. Eu só estou aqui informando que existe esse material disponível para quem quiser dar aprofundamento. Vamos ver aqui. Mais uma passada. Tem o sonho, o Sebastião. Tenho sonhos nesses lugares tenebrosos que chamo de baratroféricos, e já faço essa invocação de fazer assistências enquanto meu corpo dorme há mais de 1 mês. Olha só. Então é isso. Pedir, obtereis, né? Ele começa a fazer essa invocação e para ele tem funcionado.
É sempre bom fazer uma prece sincera e convocar o auxílio do seu benfeitor? É sempre bom fazer uma prece sincera para qualquer situação, até para ir tomar banho, Norival. Mas eu entendi a sua pergunta. Quanto mais auxílio você tiver, melhor para você. Se o seu propósito for positivo, provavelmente esse auxílio já virá automaticamente. Se você sai para buscar escalas superiores e buscar se aprimorar, você já estará em contato com outros que fazem isso. Agora, se o indivíduo sai para ir num motel ficar assistindo os outros, para ir num barzinho, para ir onde tem droga, aí o benfeitor não acompanha, porque está respeitando o livre-arbítrio, o seu e o dele. O benfeitor não é um escravo, como nós sabemos, de quem ele cuida. Ele vai até certo ponto, mas ele também tem que se privar, ele tem que se respeitar os seus limites e ele não vai ficar entrando em qualquer coisa. Então, o benfeitor nunca se afasta de nós, mas ele respeita que nós nos afastemos dele. Por isso a sensação de que eu estou desamparado. Mas eu nunca estou desamparado. Eu estou distante do caminho onde eu perceberia esse amparo com mais clareza. Aí volta aquela música epitáfio do... Não sei se é epitáfio. Dos Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, quando eu ando distraído, ou seja, eu não tenho um foco, quem me protege é o acaso. Não é anjo da guarda, não é benfeitor. E o acaso é o acaso. Já fiz perguntas em momentos decisivos da vida, rogando a Jesus uma orientação e tive respostas em sonhos. Também diz a Aparecida. Diz a Aparecida. A Fênix também perguntou se o nosso mentor pode nos acompanhar se pedirmos. Aí vai dar vontade dele, provavelmente sim, porque ele gosta de você, tanto que te mentora, né? Mas ele pode falar, não tô afim não, difícil, é difícil imaginar um mentor preguiçoso, né? Mas se você for em sentido de buscar o bem, você sempre estará bem acompanhado. O Leandro diz que o pai dele pede o número da Mega Sena e sonha com o bicho para jogar no bicho. Pode funcionar também, Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se o que ele quer é dinheiro, por que não? Por que ele não pode, de repente, sonhar com o bicho certo? Sem problema. A Ana já teve vários sonhos que mostraram acontecimentos. Um deles foi um acidente que sofreu. Sabia que podia acontecer e ignorou. É difícil dar razão a isso, porque se eu sonho que o avião vai cair, eu desmarco meu voo? Ou eu continuo no voo e a hora que eu estou lá dentro do avião eu falo para todo mundo, pessoal, eu sonhei que o avião vai cair, quem quiser sair eu sugiro que saia. E se o avião cai? E se o avião não cai? Aí eu tenho que remarcar? Complicado, é difícil ter uma fé plena naquilo que sonhamos quando envolve premonições. Meu avô sonhava e pedia sempre vendo o Gugu que o Gugu ia dar uma casa para ele. Tadinho do meu avô. Luciana, sonhos recorrentes pode acontecer sim. O que a sua mente vai te mostrar quase sempre é a mesma coisa, só vai alterando os fatores. Ok? Mentor é amor. Acabou? Tá? O que eu posso trazer também? Eu já vou falar o que é o próximo encontro para sair do slide aqui. O próximo encontro será no dia 20, Subconsciente Sonhos, parte 3. Tá? Ele ficou um pouco curto mesmo, porque não dava para estender, o outro começa uma segunda parte ali. Uma das coisas que o Stephen coloca, que pode servir para você que quer tentar fazer esse experimento. Que você mentalize alguma coisa que seja específica para aquele momento. Tá? Tem alguns filmes e alguns desenhos que fazem piada em cima disso, mas vamos lá. Você pensa, por exemplo, em uma bola vermelha. Você vai colocar para si, enquanto estiver fazendo essa meditação.
Quando a bola vermelha aparecer na cena, eu saberei que estou sonhando. E ali tomarei conta da situação. Tem que ser uma bola vermelha. Pode ser um triângulo laranja, pode ser um marreco preto, pode ser o que você quiser. Mas é um símbolo que não seja tão comum assim, que ele vai aparecer no seu sonho, porque o seu sonho começa a conversar com você. Então ele mostra várias experiências onde isso deu certo. Então você vai colocar isso. Eu quero sonhar e eu quero ir para tal local. E eu quero que a hora que eu estiver lá, apareça uma bola vermelha pingando para eu saber que eu estou sonhando. E aí quando você estiver vivendo um sonho, com aquela sensação de que é verdade, não é verdade, vai passar uma bola vermelha pingando. E aí você vai olhar e falar, opa, estou sonhando. Aí você pode voar, aí você pode ser forte, aí você pode fazer o que quiser. Porque você vai controlar o teu sonho, porque sabe que está sonhando. Não é magicamente assim, tá? Mas vai ficando mais fácil quando você estipula este registro que funciona como uma âncora. Tá? Outra coisa também que pode ajudar. Você registra 10 sonhos. 10 sonhos. Tá? O mais fidedigno possível, maiores informações possíveis. E aí dentro desses 10 sonhos, isso está no livro dele, tá? Você vai catalogar estes sonhos por setores. Ah, é um sonho de ação? É um sonho onde tinham animais? É um sonho de violência? É um sonho de sexo? Ok. Aquele setor que mais se repetir é o que você vai ter mais facilidade de controlar, porque é o que a sua mente mais está trazendo. Ah, então todos os sonhos que eu tive, eu batia em alguém, tinha violência. Então você começa a se colocar na violência. Quando eu estiver em momentos de violência, eu quero despertar para essa situação, eu quero estar consciente de que eu estou num sonho. E aí, além da violência, vai passar a bola vermelha pingando, ou o marreco preto voando, entendeu? E a partir desse momento, você vai começando a tomar controle, tá? Pode levar um mês, pode levar 2 meses. O importante é que você faça isso sempre se você quer fazer isso. E aí vai experimentar essas coisas, né? Vai saber como é voar. Pode ir para o campo da sexualidade, pode. Você pode ir para colônias espirituais assistir palestras, pode fazer trabalhos assistenciais, pode fazer qualquer coisa, porque é um sonho. E o sonho é a permissão de estar em pleno controle de tudo que acontece ao seu redor. Isso, o filme A Origem do Leonardo DiCaprio, ele usa um peão. É baseado nisso tudo, tá? Vocês vão ver isso, essas referências em vários filmes, assim. Então guarde para você uma imagem que seja representativa, que seja relevante, e se você quiser tentar o aprofundamento, vá na fé. E traga aqui na semana que vem, no próximo estudo, o relato se funcionou ou se não funcionou. Tá bom? Serve para pesadelo também. De repente você está em um pesadelo e vê a bola vermelha pingando, você já se acalma, fica tranquilo. Se quiser arrancar minha cabeça, pode arrancar. Se quiser me jogar no fogo, pode jogar. Eu não preciso sentir essas coisas porque eu estou sonhando. Você vai se libertar. Tá? Então o que foi trazido aqui por Stephen é que ele percebeu que por mais que ele representasse ele no sonho, essa representação dele era um personagem. Porque eu não sou Vitor. Eu sou um espírito que habita o Vitor. Eu sou muito mais que Vitor. Então, assim, todos os meus sonhos eu sou só Vitor, eu estou. Então, por isso que ele disse, era lúcido, porque eu tinha o controle da coisa, mas não era lúcido, porque o que eu era de verdade ficava escondido. Essa é a reflexão primorosa dele. Você vai enxergar sua mãe, mas a sua mãe não é sua mãe é a dona Selma. Tem muito mais do seu arquétipo materno do que essa mãe que você tem nessa vida. Dar esse passo a mais. Nós podemos fazer isso. Dar esse passo a mais em todas as coisas da vida. Será que eu olho para o meu filho, que chama Pedrinho e tem 3 anos de idade, e eu vejo o Pedrinho ou eu vejo tudo que tem ali? Então, o que ele colocou é que de todos esses sonhos, mais de 900, apenas em 3, ele era algo que não ele mesmo.
aquele papel social que ele exerce. Apenas em 3. E no outro em um deles que ele se viu Moser, quando ele percebeu que ele era Moser, ele falou: sou eu vestido de Moser. Então nós estamos entrando em contato aqui também com questões de persona. As coisas que você irá sonhar, por mais que você tenha consciência disso, elas ainda podem ser ilusões da sua mente que não querem te mostrar a verdade que está ali. A sua real beleza, a sua real feiura, a sua real imagem, a sua real conformação ou a sua real deformação. Tá? Trabalhe sempre nesse sentido, de se enxergar além do corpo que você habita, além da família com quem você convive, porque você é muito mais que isso. E isso será o espírito superior, aquele que consegue compreender-se como todo e tem o controle total de suas funções. Não existe mais inconsciente dentro de si. Portanto, é como se ele vivesse todas essas possibilidades. Pode voar, pode se teletransportar, pode se mostrar como ele quiser, ele pode ser tudo. E é o que nós vemos aí de espíritos superiores. Eles podem tomar a forma que eles quiserem, eles podem se transportar para onde eles quiserem, porque eles dominaram este conceito. Nós podemos começar treinando isso aqui. Certo? Muito obrigado. Obrigado a vocês da Rádio Amigo Espírita, a vocês da Rede Amigo Espírita, do SoundCloud, vocês que trouxeram todos esses sonhos e trarão semana que vem as experiências positivas e frustradas. Tá bom? Muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma, assim como tem contribuído para mim. Ok? Uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Um grande abraço e muita paz.